Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter Desenvolvimento Logístico. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora eu passo a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigada. Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos aqui, não é como a Bianca falou, a primeira apresentação trimestral de resultados do Fundo de Investimento Imobiliário XP Exeter, referente ao primeiro trimestre de 2021. Bianca, você consegue liberar aqui liberou a câmera. Bom, vamos lá, gente. A apresentação aqui, como é o primeiro trimestre integral do fundo, ela vai ser relativamente rápida, não é? A gente tem algumas novidades para contar a todos. Então, vamos lá. Começando aqui pela carta do gestor, certo? Como todos sabem, aí, o ano de 2020 fechou no Brasil com um PIB de uma retração de 4,1%, ainda efeito da crise, não é, sanitária econômica do Covid. Em específico, no setor logístico, que é o target aqui desse fundo, a gente viu aí, apesar da pandemia, um crescimento muito interessante, não é? Acertando aqui a nossa aposta, a nossa visão de mercado para os anos seguintes. O e-commerce, que hoje vem aí turbinando esse crescimento do setor de logística brasileiro, ele cresceu 68% no ano de 2020, certo? As vendas relacionadas ao e-commerce. E o mercado de logística no Brasil, ele também teve aí um crescimento. Teve na parte de absorção líquida, ou seja, tudo que foi alugado além do que foi, não é, desalugado, foi positivo em 1,5 milhão de metros quadrados no ano de 2020, que é um aumento de 59% ano contra o ano de 2019. A vacância, também no setor de logística como um todo no Brasil, teve uma queda considerável. O ano de 2019 tinha fechado com 19,2% de vacância, e agora, em 2020, fechou com 14,2%, apesar aí da grande entrega que se teve de galpões no ano de 2020. No mercado de São Paulo, que é o nosso mercado foco de atuação principal, teve, não é, também aí uma queda na vacância, então outro indicador bem positivo. No ano de 2019, a vacância tinha fechado em 18,2% e caiu agora no final de 2020, não é, no dezembro de 2020, para 13,2%. Então, aí uma queda significativa e ainda seguindo, não é, esse caminho, no primeiro trimestre de 2021 fechou com 11,6% de vacância no estado de São Paulo, que também é muito bom. Em relação a isso, não é, a gente também tem acompanhado bastante a questão aí do aumento da taxa Selic para combater a inflação. A Selic, como todos sabem, está agora no patamar de 13,5% ao ano, contra um patamar menor de quando a gente fez a captação do fundo, mas isso, para os nossos investimentos, aí, que são investimentos focados em ganho de capital e de um espaço de tempo médio, eles são nada ou muito pouco impactados por isso. Não é? A gente acompanha mais de perto a inflação, e a inflação, sim, a gente, não é, tem algum impacto dentro do nosso portfólio, principalmente pelo avanço aí do preço das commodities, que muitas commodities aqui são insumos para a produção dos galpões que a gente pretende desenvolver. O aço, não é, que reflete na estrutura metálica dos galpões, então toda a cobertura e boa parte da lateral, e também ferro para fazer o piso, ele teve um crescimento expressivo, não é, nos últimos meses. A gente já previa um crescimento quando a gente começou a estudar aqui o desenvolvimento, mas não esperava que fosse tão grande quanto foi, não é, o avanço de preço das commodities. Para vocês terem uma ideia, tá? O aço, não é, e os derivados
que impactam aí diretamente em 6 a 8% do custo de obra, do custo total da obra, teve um crescimento entre outubro e março de 39% nesse insumo, tá? E isso refletiu, por óbvio, no custo de construção. A gente já tinha sido, quando previu os nossos investimentos, conservador, tanto no custo de obra, já não é, prevendo aí essa consequência da aceleração da construção civil e da falta de material, e mesmo assim ainda teve um impacto um pouco maior do que a gente esperava, que refletiu em pequenos ajustes dentro do nosso custo de obra e, consequentemente, pequeno ajuste dentro da nossa projeção aí de NCC futuro também. Impactou zero dentro do investimento, porque a gente tinha aí bastante manga para usar, não é, dentro das nossas perspectivas futuras. Só para concluir aqui, então, da parte do primeiro trimestre do fundo, né, lembrando a todos que a gente captou no final de dezembro, com as 2 emissões de cotas, 157.460.000, e agora, em abril, a gente anunciou o primeiro fato relevante, que foi a aquisição do ativo de Jandira, sobre o qual eu vou entrar um pouco mais no detalhe nos slides a seguir. Então, aqui só passando uma visão geral do fundo, não é? Com a alocação que já foi feita. O ativo de Jandira, que foi esse primeiro ativo que foi adquirido, ele vai demandar um investimento de 54 milhões de reais no total, entre custo de obra, custo de aquisição de terreno e outros investimentos necessários aí, operacionais para desenvolver o galpão. Com isso, não é, nos sobra 86 milhões e 400 de capital não alocado, para fazer mais um investimento no fundo, né? A nossa ideia era fazer, se o fundo viesse com 500 milhões, era fazer 4 investimentos. Como veio com 157 milhões de captação, a gente preferiu focar aí em 2 investimentos, dependendo até uma fatia minoritária num terceiro investimento. Então, sobra esses 86 milhões. O restante aqui foram gastos em custos de oferta, emissão e distribuição, uma provisão de taxa de administração e o que a gente chama de dry powder, que é uma reserva de capital para despesas não previstas que podem aparecer eventualmente. Então, aqui é só para a gente fazer o acompanhamento. Por enquanto, como não tem obra, ainda não está pronto o galpão de Jandira e também não tem locação, a gente ainda está avaliando a custo. Desde a aquisição agora, em abril, a gente investiu menos de R$1 milhão, tá? Foi o capital aportado para isso. O pagamento de terreno está diferido para o 36º mês, a contar de abril agora, então a gente tem aí um investimento muito baixo, vai ter investimento da construção que começa em breve, né? E depois disso, só lá na frente, o pagamento de terreno. Então, só para passar um pouquinho de indicadores aqui do portfólio, com a aquisição do ativo de Jandira, que é um ativo que adquirimos 100% dele, a gente vai ter uma BL total própria de 17.051 metros quadrados. A construção ela vai iniciar em junho de 2021. Então, só aqui conforme a gente for passando no tempo, para a gente sempre lembrar aqui dos fatos importantes que aconteceram no fundo. Dezembro, conclusão da oferta, e Jandira, em abril. O cenário macroeconômico é bem extenso, eu não vou passar aqui, mas fica o convite a todos de depois lerem com mais calma a nossa análise sobre o mercado, não é? Sobre o cenário, para entender um pouquinho do que a gente está pensando de Brasil aqui. Então, aqui vai ser o principal, acho que do ponto de vista de vocês como cotistas do fundo, investidores, em acompanhamento, não é? A gente hoje, como só tem um projeto, esse projeto ele tem uma taxa interna de retorno nominal estimada de 18,2%, então isso é o retorno bruto estimado do fundo, considerando esse investimento. Conforme a gente for agregando os demais investimentos, né, como esse próximo ativo, que deve ser adquirido nos próximos dias, a gente vai consolidando aqui e vai mostrando e acompanhando, não é, a evolução da expectativa de retorno
até o efetivo desinvestimento e o retorno do capital e do lucro para os nossos investidores. Então, só entrando aqui no detalhe, não é? O terreno de Jandira, ele está no eixo da Castelo Branco, bem próximo de Barueri, bem próximo de Itapevi, numa localização que a gente entende que é uma localização excepcional para desenvolvimento logístico, porque, como a gente falou bastante no Roadshow, não é, para não ser muito repetitivo, a grande base hoje existente de galpões logísticos nessa região é uma base muito antiga, porque foi um dos primeiros mercados a se desenvolver aqui na região de São Paulo, junto com Guarulhos. Então, o que se tem hoje, em sua grande maioria, são galpões aí obsoletos, e a gente vem trazendo um produto enxuto, não é, em tamanho, 17 mil metros quadrados, e também muito bom de especificações técnicas e qualidade de projeto. Então, só entrando aqui no detalhe do galpão de Jandira, vão ser os 17 mil metros que eu falei, ele é modulável para até 2 clientes, certo? Ele conta aí com bastante docas, apesar do tamanho, e a gente teve, né, enquanto fazia a diligência já, a aprovação do projeto, a gente foi tocando a aprovação em paralelo, e a gente decidiu fazer uma alteração nesse projeto, tá? E a gente vai aprovar o projeto modificativo agora nos próximos dias, mas com a aprovação desse projeto que a gente já teve em dezembro, a gente consegue iniciar a obra agora em junho. A gente está finalizando as negociações com a construtora e isso vai aí levar para o início da construção. Basicamente é isso, gente. Como eu falei, não é rápido aqui, porque apenas um investimento no fundo, por enquanto, seguindo, assim, em perspectiva geral, a gente está seguindo o nosso esperado, que era nos primeiros 6 a 12 meses ter todo o capital comprometido. A gente, de modo geral, vê uma janela muito boa de mercado para investimento em logística e, principalmente, no nosso caso, né, aproveitando desse boom, uma oportunidade grande também de desinvestimento rápido. O mercado está muito aquecido, muitos players com capital em caixa e poucos ativos para serem aí vendidos, dado que a maioria já está na mão dos FIIs. Obrigada, Gabriel. Pessoal, a gente gostaria de reforçar, né, que o espaço de Q&A está aberto. Gabriel, tem 2 perguntas ali, se você puder verificar. Certo. Vamos lá. A primeira pergunta é a do Flávio. Boa tarde. Como estamos sem os projetos dentro do fundo, a projeção continua os ativos apresentados no roadshow do fundo? Essa tira é para cotista, né? Já descontadas as taxas do fundo e tudo mais. Vamos lá. A projeção dos investimentos, sim, continuam sendo daqueles investimentos apresentados no roadshow. O primeiro já foi o de Jandira. O segundo nós vamos anunciar em seguida qual será, tá? E daí, em relação à projeção, a projeção que a gente apresentou é para o ativo de Jandira, mas dentro do fundo e dentro da projeção apresentada no roadshow, a gente ainda tem aí a mesma perspectiva. Essa projeção que a gente apresentou de 18%, ela é nominal, bruta, certo? Então, quando tiver os 2 investimentos dentro do fundo, descontadas as taxas de administração e depois a taxa de performance, vai ficar na casa de 16% nominal para o investidor, tá? Direto para o cotista. Quanto foi captado em termos percentuais? A gente captou 150 milhões de reais, não é? A nossa captação mínima, 157 milhões de reais, a nossa captação máxima era de 500 milhões e a mínima de 100. Então, a gente captou acima da mínima, que era o que a gente entendia que fazia sentido para fazer um fundo de desenvolvimento. A gente achou, inclusive, que o tamanho ficou bem interessante e a nossa estratégia de médio prazo é continuar fazendo fundos, os próximos fundos nesse tamanho, cerca de 200, não passar de 250 milhões de reais, porque fica
bem mais rápido o ciclo, não é? Quando a gente vai para um fundo maior, nossa análise, a gente acaba depois tendo um desenvolvimento mais longo, porque tem que pegar projetos maiores, e com isso corre o risco de passar do ciclo de mercado correto entre o investimento e o desinvestimento. Daí depois disso tem aí uma pergunta do Celso: por que ainda não foram iniciados investimentos em Imbu e Cajamar? O investimento de Cajamar, ele não vai ser mais feito, tá, Celso? Ele era um projeto que só ele tinha um comprometimento de capital de quase 300 milhões de reais, e com esse fundo, o fundo do tamanho que ficou, a gente optou por projetos que são mais céleres em termos de aprovação, Imbu e o outro que a gente vai anunciar em breve, certo? E acabamos descartando o Cajamar, aliás, Imbu não, Jandira e mais outro que a gente vai apresentar, acabamos descartando Cajamar pelo tamanho e Imbu pelo timing, tá? Porque durante as diligências a gente identificou uma contaminação, então precisa fazer essa descontaminação, aprovar, na verdade, nem fazer a descontaminação, aprovar o processo de descontaminação perante a CETESB, que isso demora no mínimo 6 meses, levando até 12, 18 meses, dependendo, agora com a pandemia, está muito devagar a CETESB, e daí por isso a gente optou por outros 2 projetos. Daí, depois disso, tem uma outra pergunta também do Celso: quando o fundo vai deixar de ser um FDIC e passar a ser FII? Ele é um FII, tá, Celso? E a questão aqui tem a ver com a custódia da XP, o sistema. O sistema, ele faz uma leitura de todos os fundos que estão no ambiente da CETIP como se fossem FDICs. Mas ele não é um FDIC, ele é um FII, tá, desde a sua instituição, desde a sua constituição. Então, é só um erro de leitura que aparece equivocadamente na carteira dos clientes. Isso está para ser resolvido agora dentro do primeiro semestre de 2021 pelo Serviço de Tecnologia da XP com ajuste no sistema. Vamos lá. Pergunta do Fábio Carminato: o cotista só irá receber esses 18% quando houver o desinvestimento? Durante esse período, quanto o cotista irá receber de dividendos? Então, Fábio, esse fundo, ele é um fundo que a gente chama similar, não é, a um Private Equity Real Estate. E ele é um fundo voltado para ganho de capital e não para rendimento, distribuição de dividendos. Não é que nem, por exemplo, o fundo que a gente tem de logística, XPlog, que ele é um fundo de distribuição de dividendos mensais, que compra ativos prontos para gerar renda passiva para o cotista. Esse fundo, ele compra o terreno, aprova o projeto, depois de aprovado o projeto, constrói o galpão, aluga e daí desinveste. Então, é voltado para o ganho de capital. O ganho de capital a gente olha 2 métricas, né? A métrica de TIR, então a TIR esperada do projeto de Jandira é de 18% ao ano, não é num período de 4 anos, até o desinvestimento, né? Um pouco menos de 4 anos, e também o múltiplo, que está na casa de 1,4 vezes capital. Então, quem botou 100 mil reais vai receber de volta 140 mil reais daqui a 4 anos, que isso dá aí seus 18% ao ano. E daí depois tem uma pergunta aqui do Jonas, que acho que ficou incompleta. Vamos lá. Jonas perguntou aqui: se não for possível vender o ativo por uma janela de mercado, quanto fica o retorno? Esse fundo, ele é um fundo com prazo determinado, né? Ele é um fundo de 6 anos. Então, dentro do período de 6 anos, a gente vai ter que vender o ativo, não é? Se por um acaso não existir janela de mercado, não existir comprador, a gente pode, não é, sempre como gestores e interessados no interesse, sempre voltados para o interesse do investidor, não é? Chamar uma assembleia e, eventualmente, na assembleia, se decidir ou sugerir, não é, que se decida que esse fundo vire um fundo de renda, por exemplo, ou que se estenda o prazo por mais um ano, porque a gente entende que a janela de mercado vai melhorar, mas a gente acredita, assim, na nossa visão, que como vão ser 2 projetos rápidos, que até meados de 2022 os 2 vão estar concluídos, e a nossa expectativa é que também já estejam locados, a gente ainda consegue desinvestir esse fundo inteiro
até a metade de 2023. O Flávio perguntou aqui, projeto de Extrema continua de pé? Vocês estão confiantes em entregar a TIR projetada, mesmo modificando os projetos alvos do fundo? Sim, a gente está confiante que vai entregar a TIR projetada. A gente tem aí, dado que o tamanho do fundo diminuiu, né, como eu estava falando, e a gente pegou dentro do que a gente tinha de pipeline os ativos, né, os desenvolvimentos que eram mais céleres em termos de aprovação e construção e entrega, a gente entende que a nossa expectativa é de, inclusive, surpreender positivamente os investidores com uma TIR maior e, inclusive, o projeto de Extrema assim, continua de pé e vamos ter aí novidades sobre ele em seguida. O Célio está falando aqui que na XP ainda está como um FDIC, na lista de ativo aparece 2 vezes. Célio, eu vou pedir que você entre em contato com a RI, tá? E o RI pode ajudar aqui, porque isso é um problema operacional da custódia da XP, não é da gestão do fundo aqui, tá? Da custódia das suas cotas. Daí fala com eles, a gente está trabalhando nisso, eu tenho ficado em cima do pessoal da custódia para que se arrume isso dentro do sistema, tá bom? Obrigado. Bom, gente, se ninguém tiver outras questões aqui para perguntar, que eu estou super à disposição. Vamos lá. Tem mais Vamos uma que lá. chegou. Desculpa. Esse ganho de capital entra para cotista como aumento do valor da cota. A projeção de valorização da cota, sim, está relacionada ao ganho de capital, tá? Mas ele é distribuído quando a gente vende o ativo, parte amortiza a sua cota e a outra parte entra, não é como distribuição de dividendos. Então, ele não é tributado. Não sei se era essa a sua questão. Mas, conforme for tendo projeção aí de resultado, né, na venda, hoje os ativos estão todos marcados a custo, né, o ativo. Então, quando a gente trocar para equivalência e valor de mercado, sim, vai projetar aí um ganho na cota. Obrigada, Gabriel. Podemos encerrar? Podemos, só tem o Vou Vinícius responder o aqui. Vinícius, isso, Você correto. responde ele? Respondo, pessoal, a apresentação trimestral de resultados do Fundo de Investimento Imobiliário XPEX está encerrada. Essa apresentação é gravada, tá? E a gente publica ela no site do fundo nos próximos dias. Para quem ainda não conhece o site, é o www.xpasset.com.br/FIIs/XPExeter. E é importante reforçar também que é possível se cadastrar no mailing do fundo para receber comunicados, avisos, relatórios. Muito importante esse cadastro do e-mail de vocês ali, tá ok? A gente reforça mais uma vez que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br, e a gente agradece a participação de todos. Uma boa tarde. Obrigado, gente. Boa tarde. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com o RI, que o RI também entre em contato comigo.